De volta no De Primeira aqui no canal UOL, hora de falar do Corinthians, que entra em campo logo mais contra o Huracan, às 9h30 da noite, última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. E, o Corinthians tá mais ou menos, hein? Precisa vencer, aliás, precisa tentar se classificar aí. E o Huracan tá na final da primeira parte do campeonato argentino, então tá focado nessa decisão. É o líder do grupo, não é uma tarefa assim tão fácil. Quem chegou por aqui, Hernan? Samir Carvalho, cafezinho. Carvalho, cafezinho. Já temos um cafezinho aqui. E aí, Samir, tudo bem? Conta mais pra gente desse jogo do Corinthians. Temos dúvidas também nessa equipe. Quero saber se Rodrigo Garro volta, se Memphis volta. Conta pra gente o que esperar. Não? Acho que não. Nenhum dos dois? Mas o Garro nem durante o jogo? Eu já atropelei o Samir aqui, ó. Samir Carvalho responde. Depois Hernan completa. E aí, Samir? Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Hernan, quem nos acompanha de primeira. O Dorival tem feito mistérios, né, sempre em relação à escalação. A maioria dos treinadores fazem, na verdade, né, na verdade. E no caso do Dorival, ele tem feito o rodízio, né, tem poupado alguns jogadores. Hoje, tá? Eu acredito que dos jogadores aí que podem voltar, o Memphis pode estar em campo hoje. A ideia do Dorival, na verdade, né? Eu não sei o que o Hernan apurou, mas a ideia do Dorival era iniciar o jogo com o Memphis e ainda tentar dar uma minutagem para o Garro, dependendo da temperatura da partida, para que o Garro, quem sabe já contra o Vitória no próximo domingo, voltasse ao time na condição até de titular, porque a gente sabe que é só questão de tempo para o Garro, né, assumir o seu posto de novo como titular ali, camisa 8, né, no meio-campo do Corinthians. Então, a informação que eu tenho é essa. O planejamento, né, se nada mudou, é que o Memphis entre em campo hoje e o Rodrigo Garro, quem sabe, seja aproveitado já alguma minutagem, alguns minutos para ele hoje, só para ele já dar aquela aquecida, né? Enfim, para poder voltar realmente, de fato, na partida contra o Vitória e aí sim engrenar aí uma sequência de jogos. E aí, para não me alongar muito, essa é a informação que eu tenho em relação aos dois, né? Que são os dois principais jogadores. Mas eu ia dar uma pausinha para não me alongar muito, mas o provável time pode ser esse, né? Com duas linhas de 4, né? O Carrillo ali voltando um pouquinho aí para a segunda linha, né? Do lado direito. O Maicon, o José Martínez e o Coronado. Tem o Bidon também, que é uma opção. Na frente, o Romero e o Memphis Depay. E tem um outro posicionamento que a gente também tem que levar em conta, né? Que é o 4-1-4-1. Esse aí é um 4-4-2 com duas linhas de 4. Por quê? São as duas formações que o técnico Dorival Júnior utilizou desde que chegou ao Corinthians. E quando ele não tem o Memphis Depay, ele atua no 4-1-4-1. Quando o Memphis Depay jogou, foi no 4-4-2, duas linhas de 4, por exemplo, contra o Internacional, contra o Inter, que foi a principal partida, né, do Corinthians aí sob comando, né, a melhor atuação sob o comando do Dorival. Só que tem uma questão, o Memphis volta e sempre com ele jogou no 4-4-2. Só que hoje não tem o Yuri, né? E para formar aquela dupla de ataque. Então pode ser, a gente tem que trabalhar com essa ideia, que ele use o Memphis lá no lugar do Yuri, sendo um lá na frente, o Maicon sendo um entre as linhas de 4, e na linha de 4 ele jogando com Carrillo, né, na direita, Martínez, Ranielli e o Romero na esquerda aqui, disputando uma posição com o Coronado, o Memphis lá na frente. Pode ser esse 4-1-4-1 também, viu, Luísa? Hernanzi, estou pensando nesses dois jogadores aí, Memphis e o Garro. Samir trouxe a informação dele. O Garro está fora desde a final do Campeonato Paulista, tratando essa tendinopatia patelar no joelho direito. Já foi lá para a Espanha, já voltou. Como é que está essa situação? Será que a gente pode ver ele no segundo tempo? E o Memphis? O que dá para imaginar? Não, então, o que o Samir trouxe é exatamente isso. Assim, o Memphis é o jogador que está mais próximo assim, do ideal. Óbvio que ainda precisa de mais ritmo, porque o Memphis já está indo, se não me engano, para o terceiro jogo que teve esse entorse, né, essa lesão, e o Garro muito mais tempo, né? Aliás, completa 2 meses hoje. 2 meses hoje. 27 de março, a final. E são jogadores que, por exemplo, a Copa Sul-Americana está muito difícil, né? Tem a possibilidade? Tem a possibilidade, mas é uma classificação um pouco mais difícil, é um jogo muito duro hoje. O Corinthians trabalha para ter esses jogadores e a gente vinha falando que o Garro seria preparado para estar
os últimos 2 jogos antes da parada para o Mundial, para ter minutagem. Óbvio, viajou para essa sequência Atlético Mineiro e Huracan, pode ter a minutagem na Argentina, mas o Corinthians quer ter segurança nesses jogos do Brasileiro. E o Memphis é uma outra situação, um jogador que nem se compara, não dá para comparar as lesões. Então, assim, é o Memphis pronto e o Garro com essa possibilidade de ter essa minutagem. São 2 baita reforços, assim, o Dorival não vê a hora de ter esses caras inteiros, porque eles fazem muita diferença. E tem também a questão do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto é outra preocupação também, é outro jogador que, por mais que, né, o Corinthians soltou um comunicado 2 dias atrás, falando, olha, não teve, não é uma lesão, não teve, não é uma situação que vai ter que fazer cirurgia ou coisa assim. Mas o tempo, a volta do Yuri Alberto, a gente não sabe. Então, é outro jogador que quando é que a gente vai ver em campo? Tem a parada, né? E o Corinthians parece que não consegue ter os 3 ali, né? Desde o Campeonato Paulista não consegue ali ter o seu trio que, com esses 3 em campo, me arrisco a dizer que o Corinthians estaria brigando lá em cima na tabela. Eles fazem muita diferença, especialmente ali o meio de campo. Sem o Memphis e sem o Garro, o time não tem criatividade nenhuma, né? O time não tem repertório, o time não consegue criar jogada. Dá até agonia ver o Corinthians jogar. Parece que, sabe, o time está amarrado, não consegue ir para frente sem esses 2 jogadores. Os técnicos vêm tendo dificuldade. O melhor Dorival jogo... já tinha antes o Ramon, quando não tinha uma das peças. O melhor jogo do Corinthians foi contra o Inter. Sim. Acho que talvez... Aliás, foi o único jogo bom com o Dorival. O único jogo, Exatamente. Foi o segundo jogo, né? Depois da estreia contra o Novo Horizontino. Oi, Samir. Eu até acho, Luísa, que você citou, acho que é daí que saiu o termo tá amarrado, quando o Memphis e o Garro ficaram de fora. Ai, tá amarrado, Desculpa. Tá amarrado. Mas o time fica preso mesmo. Fica amarrado. Aí eu pensei, daí que veio esse termo, hein, que tanta gente fala. Tá amarrado. Desculpa a piada sem graça. Não, mas faz sentido mesmo. E o Yuri também, né? Claro, o Yuri resolve lá na frente, também é um jogador importantíssimo. Vamos dar uma olhadinha na tabela de novo do Corinthians pra gente ver a situação complicada do time. Se bem que a gente também já falou isso aqui bastante, como que a Sul-Americana não é uma prioridade para o Corinthians, como o Corinthians já entrou ali meio... ok, vamos disputar a Sul-Americana, mas nunca colocou seus esforços ali depois da frustração de ser eliminado na pré-Libertadores. O Huracan é o líder com 11 pontos e o Corinthians vem na sequência, se enfrentam. Para o Corinthians terminar na liderança, não basta vencer, precisa tirar um saldo enorme, porque hoje o saldo de gols está bem distante, precisa vencer por 4 gols de diferença. Então é difícil de imaginar esse cenário também. E aí o Corinthians ficando em segundo, mas ainda assim tem que se manter ali na frente do América de Cali, que pega o Racing, e ainda vai para repescagem. Já pensou, Samir, um Corinthians que cai na pré-Libertadores e aí chega na Sul-Americana e vai para a repescagem contra um terceiro colocado da Libertadores? É um cenário complicado, né? Um cenário pior do que esse é não ir nem para a repescagem, né, Luísa? Que existe a possibilidade também, porque se o Corinthians empatar contra o Huracan, que é um resultado bem comum, empatar na Argentina contra o Huracan hoje, e o América de Cali vencer, que esse é um resultado mais do que comum, né? O Racing nem pontuou na competição, e o América de Cali joga na Colômbia. É claro que futebol, o Racing pode fazer o seu primeiro pontinho hoje, mas se o Corinthians empatar e o América de Cali vencer, o Corinthians não vai nem para a repescagem. E claro, indo para a repescagem também, eu já vi alguns matemáticos aí fazendo contas, pode pegar, por exemplo, um Bahia, né, da vida. Não vai ter vida fácil na repescagem, mas pior ainda não ir nem para a repescagem, né, Luísa? Que existe a possibilidade. Tudo pode acontecer hoje à noite, vai depender da escalação. Como vocês bem citaram, o Corinthians é outro time com o Memphis, o Corinthians, então, é outro time também com o Memphis e o Garro, melhor ainda. A diferença é absurda. Quando o Memphis não joga, o Corinthians não cria. Sem o Garro, mas com o Memphis, ainda acontece alguma coisa. Sem os dois, então, a situação fica bem complicada. Então, hoje tudo pode acontecer, né? Vamos supor que os dois realmente joguem, né? O Garro entrando aí no segundo tempo, o Memphis desde o início, o Corinthians conquiste uma boa vitória e se classifica para a repescagem. Só acho quase impossível o cenário de se classificar em primeiro, né, Luísa? Que
teria que ser essa goleada que você falou aí por 4 gols de diferença. É, difícil. Mas classifica, Hernanzito? Eu gostaria de ver o Corinthians classificado. Seria um Highlander, assim, né? Seria uma espécie de um Highlander surgindo das cinzas, mas é muito difícil. O Huracan tá jogando bem, né? Mas para repescagem vai. Aí, se vencer em casa... Não, mas aí, por exemplo, se perder hoje... Em casa e o América não, gente. Joga fora hoje. O quê? Corinthians joga fora. Então, então. Não, tô doida aqui. Perde hoje e o América de Cali ganha, tá fora, né? Tá. Você foi. Então, se empatar, Hernan, se empatar e o América ganhar, já tá fora, né? Gente, complicado. Ô, Samir, você também tinha uma informação aqui, aliás, a André Hernan trouxe também no início do programa, e claro, informação de primeira prioridade, então juntá-las, nada melhor. Sobre Fabinho Soldado, né? Queria que você falasse também sobre, e o braço direito também, que como vai ficar a diretoria agora do Corinthians com um afastamento temporário, mas que pode ser definitivo do presidente Augusto Melo. Eu já fiz muita tabelinha com o Hernan, né, na carreira, né? Sempre bom trocar esses passes, né, com o Hernan. O Soldado fica, né? Acho que não faria sentido nenhum, né, mudar o Fabinho Soldado, que se não fosse ele, o Corinthians está numa situação bem complicada. Ele fica no departamento de futebol. O Caio do Vale, né, que trabalha com ele ali, acabam fazendo, né, amizade, porque trabalham juntos. O Caio do Vale, ele é o homem de confiança do Augusto Melo, do CT Joaquim Grava. Então, o Caio do Vale, na verdade, é uma das pessoas de maior confiança do Augusto Melo, né? Acho que o Marcelo Mariano, que saiu, que também foi indiciado junto com o Augusto, e o Caio do Vale, são os principais, né, amigos ali, pessoas que o Augusto confia bastante. Então, existe a chance dele sair, porque eles entendem que deixando o Caio do Vale ali, né, vai ter uma influência do Augusto no CT. Eles não querem nada relacionado ao Augusto Melo, que está afastado. Já o Fabinho Soldado não vão mexer, né, com o executivo de futebol. Outra notícia importante também que eu acabei apurando é que o funcionário que foi demitido, né, por denunciar algumas irregularidades lá no programa Fiel Torcedor, que é o Marcelo Munhoz, ele era o chefe do departamento de TI do Corinthians, está de volta ao clube. Ele retorna agora com o Osmar Stabile, né, foi demitido, saiu, né, denunciando muita coisa lá, muitas irregularidades no Fiel Torcedor, como desvio de ingressos, né, compartilhamento de logins, alegando que eles eram usados por cambistas. O Marcelo Munhoz está de volta, né, ao TI a TI do Corinthians, e além do Marcelo Munhoz, alguns outros convites foram feitos, né, como o Leonardo Pantaleão, que também deixou o clube, era diretor jurídico, né, do Corinthians. O Pantaleão também, né, tem grandes chances de voltar para ajudar no jurídico do clube agora e retornar com o Osmar Stabile. E o Vinícius Manfredi, do marketing, também já recebeu um convite do Osmar Stabile. É outro que foi demitido e pode voltar também. Desses, acho que só o Pantaleão não foi demitido, ele pediu, né, para sair por divergências, enfim, mas esses dois, né, tanto o Munhoz como o Manfredi, tem grandes chances aí de retornarem ao Corinthians. O Thiago Maranhão foi demitido, que é o diretor de comunicação, e o Corinthians, né, contratou para o lugar dele o Vinícius Rodrigues, ex-assessor da CBF. Então a gente vai ter muitas notícias, viu, Luísa, de mudanças no Corinthians. Na base vai cair todo mundo, né? Só vai ficar o Alex Brasil, e a limpa vai ser grande ali na base, que é onde realmente aconteceram aí muitas insatisfações, né, por parte do torcedor, dos conselheiros, enfim, na base várias demissões. Inicialmente vai ficar o Alex Brasil, mas não vai ter mais o Claudinei como diretor, enfim, é uma limpeza geral na base. Já dá para cravar também essa mudança geral aí na base. Por enquanto o Alex Brasil fica e o restante vai deixar o clube, viu, Luísa? Meu amigo, você vai ter muito trabalho aí. Obrigada, Samir, bom trabalho para você, viu? Um abraço, Luiz, Hernan, a todos que nos acompanham aqui no De Primeira. Valeu. Valeu.